Olá, Petrópolis. Olá, Rede Petrópolis de televisão. Olá, amigo internauta que nos acompanha por todos os cantos deste planeta azul. Está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Nosso programa é transmitido ao vivo, às quintas-feiras, a partir de 18 horas, pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis de televisão. Nossas reprises sempre aos domingos, a partir de 9 horas da manhã. Temos ainda algumas apresentações a critério da Rede Petrópolis de televisão. Nossa programação também está no YouTube e para acessar, basta que você digite o nome do nosso programa Dossiê História naquele campo próprio de apresentação do YouTube. Ao abrir a página, é só clicar na logomarca e você terá acesso às nossas reprises em ordem cronológica. Nós temos lá 5 anos de programação, com os mais variados temas direcionados à pesquisa ou ao entretenimento do internauta. Hoje, dia 14 de junho de 2018, é a hora, então, de revermos o dia 14 de junho na história universal, ao longo dos séculos. Hoje é o 165º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam apenas 200 dias para acabar o ano. Passa muito rápido. Então, vamos lá. No dia 14 de junho de 1807, o exército de Napoleão Bonaparte derrota o exército russo na Batalha de Friedlândia, ou Friedland, atual Pravdinsk, na Rússia, a 43 quilômetros a sudeste da atual Kaliningrado. O comandante das forças opostas do exército russo era o general Benigsen. Aqui temos uma outra data também histórica muito importante, 14 de junho de 1846, que é a fundação do estado norte-americano da Califórnia, quando a Califórnia passa do controle espanhol para o território norte-americano. Em 1900, os Estados Unidos adquirem mais um território, a Ilha do Havaí, o complexo, de ilhas em que encabeça a maior ilha é o Havaí, que é a sede administrativa do governo. Ele se torna parte dos Estados Unidos. No dia 14 de junho de 1926, o Brasil deixa a Sociedade das Nações, também conhecida como Liga das Nações. A Liga das Nações era uma instituição que precedeu as Nações Unidas, que congrega os países do mundo em torno de um fórum. A Liga das Nações foi criada em 1919, em Versalhes, após o armistício da Primeira Guerra Mundial, onde ali se estabeleceu os regramentos da paz. Isso foi promovido pelas potências vencedoras e o maior entusiasta disso foram realmente os Estados Unidos. E ali se negociou a paz. Essa reunião ocorreu em abril de 1946 e o Brasil teve uma participação muito importante em Versalhes, tanto que nós tínhamos direito a 2 votos, enquanto que Portugal tinha direito a 1 voto. Isso criou um problema sério entre o Brasil, um problema diplomático entre Portugal e a própria congregação dos países nesse armistício, porque Portugal, que lutou na guerra e perdeu muitos soldados, achava que ele tinha que ter mais direito que nós brasileiros. Enquanto que nós brasileiros, embora não tenhamos lutado com um efetivo exército, mas tivemos uma participação efetiva da Marinha do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Durante as reuniões do Tratado de Versalhes,
o nosso representante-chefe da delegação brasileira foi o senador da Paraíba, Epitácio Pessoa, que posteriormente se torna presidente da República. Ele integrava a comissão que redigiu o texto do Pacto da Liga. Elegeu-se presidente da República e teve um mandato entre 1919 e 1922. Engraçado que ele não pôde fazer campanha para presidente da República, porque no período da campanha eleitoral ele estava lá representando o Brasil, ele era o chefe da delegação brasileira, lá na Liga nesse Tratado de Versalhes. E ele disputava com o Rui Barbosa. E mesmo assim, não estando presente no Brasil, ele ganhou a eleição por uma maioria mais do que absoluta, mais do que o dobro dos votos. Enquanto ele teve 200 e tantos mil votos, o Rui Barbosa, que era o seu grande oponente, e era a outra chapa, teve 100 e poucos mil votos. Quer dizer, ele teve mais do que o dobro sem participar da campanha. Em 1926, durante o governo Arthur Bernardes, que foi de 22 a 26, já foi o finalzinho do governo do Arthur Bernardes, o Brasil retirou-se da organização da Liga das Nações, depois de ver recusado o seu pleito por um assento permanente no Conselho. O Brasil lutava por esse assento permanente no Conselho porque se achava o maior representante das Américas. Porque os Estados Unidos, apesar de ter patrocinado esse encontro de Versalhes, onde foi redigido o tratado, e tudo foi patrocínio do presidente dos Estados Unidos na época, os Estados Unidos não quis participar das Ligas das Nações. Então, o Brasil, como o país mais representativo depois dos Estados Unidos, naquela ocasião, achou que ele representaria os interesses da América, das três Américas, por ser o país mais representativo, tinha maior população, tinha já um contexto político bem definido. Então, o Brasil lutou muito por isso, mas não conseguiu. E aí, no governo do Arthur Bernardes, no final, foi então de sair fora. Bom, então, já que não vamos ter esse assento, nós vamos sair fora. E aí, se ausentou, se omitiu e se autodispensou da participação nessa instituição, que era a Liga das Nações, e passou, então, a ter uma linha diplomática exclusiva com os Estados Unidos e abandonou a Europa como uma relação diplomática e comercial na época. Então, essa foi, vamos dizer assim, pouca gente sabe desse histórico. Em 1926, nós tivemos, então, essa autoexclusão nossa da Liga das Nações. Bom, aqui, 14 de junho, ainda temos a invasão de Paris pelo exército alemão. Em 1982, termina a Guerra das Malvinas, que foi uma guerra entre a Argentina e a Inglaterra, aqui no Cone Sul. E 2018, 14 de junho, hoje, 14 de junho de 2018, uma data histórica também, o início da Copa do Mundo na Rússia. Muito bem, então, esse foi o nosso Dia na História. Vamos agora ao jornalismo, dossiê História, e eu vou pedir a minha vinheta. Bom, como vocês sabem, o Dia das Mães impera em nossas escolas, atualmente, uma ditadura ideológica contra os nossos filhos. E nós vamos aqui apresentar uma ideia do que está realmente acontecendo nas escolas. Está sendo feito um trabalho de desconstrução da família, dos sexos. Procura-se implementar uma ideologia de gênero, aquela que fala que ninguém nasce homem ou mulher e que vai escolher o gênero depois, quando achar melhor.
Se a pessoa nasceu homem, mas quiser ser mulher, pode ser mulher. Se nasceu mulher, quiser ser homem, também pode ser. E aí tem uma variação de outros sexos e uma série de coisas. Bom, então essa é a teoria do gênero, que é ideologicamente implementada por um grupo de esquerda que são os seguidores de Gramsci. Então, dizem os seguidores de Gramsci, né, que é um marxista italiano que fez muita política entre os anos 20 e 30, foi perseguido pelo fascismo na Itália. Então, ele pregava a hegemonia, na sua teoria, a hegemonia cultural para dominar o inconsciente coletivo. Ele entendia que a luta armada não era mais a solução para se implementar o marxismo, que então se poderia fazer através de uma revolução cultural nos colégios, nas universidades, fazer a cabeça das pessoas e inverter o processo, desconstruir toda a sociedade até então estabelecida, como a nossa sociedade que é conservadora, a nossa sociedade que é baseada em princípios religiosos. Então, era dominar o inconsciente coletivo e estabelecer novos comportamentos que destruíssem a sociedade conservadora e tradicional como nós conhecemos. Professores e pedagogos ligados a essa escola gramscista pregam em sala de aula a destruição da família, tanto de forma subliminar quanto impositiva. Hoje, por exemplo, há uma exigência no sentido de que não se deve mais comentar em sala de aula, nem festejar o Dia das Mães, que é o tema aqui desse ponto que nós estamos analisando. Falar em mãe hoje na escola, principalmente na escola de hegemonia gramscista, é o mesmo que um palavrão. Essa esquerda gramscista inventou uma nova forma de fascismo para entender como se processa essa hegemonia cultural gramscista. Nós vamos agora apresentar uma dramatização de uma mãe que fora chamada à escola para conversar com o diretor, porque seu filho estava apresentando, segundo esse diretor, um comportamento heteronormativo e, portanto, errôneo, e falava na figura do pai e da mãe, que isso já virou na escola gramscista, virou uma imoralidade. Falar não é proibido, não se pode falar em pai e mãe. Então, a expressão mãe hoje é considerada um palavrão. Então, nós temos aqui uma dramatização e vamos ver a performance. É uma sátira, naturalmente é uma sátira, mas dá para interpretar bem qual é o contexto que nós estamos hoje no colégio. Vamos lá. Então, diretor, o que meu filho aprontou? Eu confesso que eu estou surpresa. É a primeira vez que eu sou chamada aqui na escola por causa dele. O que aconteceu? Eu entendo, senhora, mas realmente foi necessário. Meu Deus, já peço até desculpas pelo que ele tenha causado. O que ele fez, diretor? Então, é uma situação um pouco constrangedora. O seu filho escreveu palavrões na redação da aula de português. Palavrão? Ai, meu Deus, que vergonha. Ele não fala isso em casa. Eu não sei nem o que dizer. Eu posso ver a redação? Claro, claro. Tá aqui, ó. Desculpa, diretor, eu realmente tô muito nervosa, eu tô muito envergonhada. O senhor poderia me dizer mais ou menos aonde tá aqui pra me ajudar? Ah, meu Deus, será que eu te dei a folha errada? Deixa eu ver aqui. Não, é essa mesmo, tá no título, olha aí. Dia das Mães? Senhora! O quê? Nós estamos em um ambiente escolar, não é necessário que a senhora fique repetindo esse tipo de palavreado aqui. O quê? Dia das Mães? Senhora, por favor, eu não vou admitir que a senhora continue usando esse tipo de vocabulário aqui. Há crianças aqui. Mas qual o problema? Ah, entendi. Então na casa da senhora vocês estão acostumados a utilizar esse tipo de vocabulário ofensivo. Não é de estranhar que o seu filho use esse tipo de termo na redação da escola. Ofensivo? Sim, ofensivo. Ferindo a pluralidade ideológica da sociedade contemporânea. Como assim? Eu não... Sim, vocês querem a mãe, o dia das mães.
Vocês querem essa coisa? O que é a mãe? O que é a mãe? Essa coisa de mãe, esse negócio? Sabe o que é? Não passa de um estereótipo heteronormativo de uma fêmea reprodutora. Não, mas eu sou mãe. Cala a boca! É uma imposição fundamentalista de uma direita delirante que ignora o fato de que uma família pode ter mãe, pode não ter mãe. Pode ter duas mães. Pode ter dois pais. Pode ter um pai que é uma mulher, pode ter uma mãe que é um homem. Mas é a semana do Dia das Mães. Chega! Eu não vou admitir essa violência intelectual, fascista e discriminatória com as minhas crianças. Não, senhor. As crianças não são suas. O meu filho é minha criança. É o que você pensa. Eu passo mais tempo com ele do que a senhora. Mas pra mim já é o bastante, eu já percebi que com a senhora não tem diálogo. Pode se retirar, por favor. Vamos! Vai logo! Pessoal, é o seguinte, mais um bafão, mais uma mãe super violenta, super agressiva, quase me bateu aqui na sala, dessas fascistoide heteronormativa. Queria falar de novo sobre Dia das Mães. A gente tem que ficar muito atento, tem que ter muito cuidado, tá? Outra coisa, mudando de assunto, falar de coisa boa agora. Confirmado pro Dia da Família aqui na escola, vou trazer o Felipe Neto e o Pablo Vittar para ensinar aquela maquiagem que ele fez no Felipe Neto de drag, ficou maravilhosa. Pro Dia da Família vai ensinar todas as crianças aqui no auditório, vai ser 10. Muito bem, cartilha do MST. Nós vamos agora, já que estamos nesse tema da escola gramscista, nós vamos apresentar agora uma mensagem do Eduardo Bolsonaro, que é um deputado federal por São Paulo, que ele mostra como é feito o trabalho gramsciano nas escolas através do Movimento Sem Terra, do MST. Estão sendo distribuídas nas escolas cartilhas que falam sobre Cuba, elogiando Cuba, falando do marxismo, enfim, criando nas crianças de tenra idade. Vocês vão ver o tamanho delas, a idade delas. São crianças de tenra idade que já recebem essas cartilhas no jardim, e aí já tem toda aquela figura do MST, a foice e o martelo, enfim, já criam nessa criançada uma mentalidade socialista desde a tenra idade e não dão a elas a oportunidade de conhecer outras alternativas. Estão destruindo a cabeça dessas crianças. Ufanar Cuba como um país bom, um país que tem como exemplo uma ditadura sanguinária, que mantém o povo como escravo do Estado, sem liberdade para falar, sem garantia de direitos civis e sem democracia. O PT caiu do governo, mas a estrutura gramscista continua a fazer a cabeça das nossas crianças no ensino em todos os níveis e na cultura também. É preciso extirpar esse mal. Vejam vocês, por exemplo, que grandes editoriais dos nossos jornais ainda mantêm, ainda que de uma forma velada, mantém esse espectro da esquerda, um elogio subliminar, ou então uma omissão ao que é ruim da esquerda, eles não falam, eles não realçam. Então vamos lá, vamos ver essa mensagem do Eduardo Bolsonaro. E aí, galera, tudo bem? Eu sou Ingrid Peixoto, eu tô aqui com o nosso deputado, Eduardo Bolsonaro, e vim trazer um material aqui que nós conseguimos numa gráfica, um material exclusivo aí para crianças de escola de primeira a quarta série. E aí, deputado, o que o senhor tem a nos dizer sobre todo esse material? Consegui demonstrar aqui, ó, a bandeirinha da MST, o Viva caderninho. Cuba! Essa é uma agenda que vai ser distribuída para as crianças. Em todas as páginas está escrito Viva Cuba.
E assim, é um material bastante chamativo, né? Para atrair mesmo a atenção das crianças, novamente. Pintando como se o MST fosse um negócio legal. Isso daqui é a causa do porquê que o Brasil vive hoje os problemas atuais. Então você pode perceber que é o meu dinheiro e o seu dinheiro sendo utilizado para quê? Para fazer esse tipo de doutrinação. Achar que o movimento MST é um movimento justo, achar que o empresário é um filho da mãe que só quer explorar o trabalhador. Então é a visão que é marxista. E para eles, que se diziam, né, dos 3 anos de PT, da pátria educadora, pouco importa o Brasil ocupar as últimas posições nas provas internacionais, como é a do PISA. Por que eles não se importam com isso? Porque para eles, quando a criança vai para a escola, o que interessa é o quê? É ter pensamento crítico. E na cabeça deles, pensamento crítico é isso daqui. É formar fileira de black bloc, é dizer que no Brasil houve uma ditadura, é gritar fora ALCA, fora FMI, fora FHC, fora Temer, isso tudo. Aqui, deputado. Então não importa para eles a parte física, a parte científica, falar o bem o português, saber as 4 operações matemáticas, fazer uma redação. Aí eu te pergunto, o que vai fazer um cara no mercado de trabalho, uma mulher de sovaco cabeludo gritando aí coisa a favor do feminismo, um cara que vai pedir emprego já achando que o patrão é um filho da mãe? Palestina. Que país que vai pra frente Não, com isso tem que ter aí? no clube Palestina. Palestina. Um hino, Olha quem são os heróis deles, né? exaltando a Palestina. É. E muito mais. A gente estava averiguando isso daqui, estava até conversando com o meu chefe de gabinete para ver o que pode ser feito, uma representação no Ministério Público, de repente um convite numa audiência pública aqui no âmbito da Comissão de Educação, para a gente explicar, né? Porque eu quero, se aqui tem MST, eu quero que tenha aqui uma parte do pessoal ruralista, que produz, coloca comida na nossa mesa. Se tem aqui a parte da Palestina, eu quero ter a parte de Israel. Porque na Palestina, quando o cara se mata de homem-bomba, ele vira nome de praça lá, ele vira Marte. Enquanto que Israel é exatamente o oposto. Tanto que milhões de árabes vivem em território israelense. Isso tudo aqui, onde é que está o foco disso? A raiz disso daqui está na questão cultural. Antônio Gramsci, filósofo italiano, disse: não tome quartéis, tome escolas. Se fizer a revolução cultural primeiro, depois o poder político chegará automaticamente. E depois, esse infeliz desse Gramsci, ele deu crias pelo mundo. Uma delas foi Paulo Freire, que fez essas pedagogias, né? Pedagogia do oprimido, pedagogia do excluído. Mas o que eles fazem? Eles envenenam a cabeça das nossas crianças, depois na universidade, e aí deságua no país que a gente tem. Então a gente está aqui para fazer o quê? Para desfazer essa merda que esses caras fazem. É porque o MST matou, ano passado, um fazendeiro na região de Goiás, e a invasão foi incentivada por uma parlamentar do DF aqui do PT. E aí, como é que fica? Então, o pessoal marxista, a gente pede, por favor, se você é do DF, para você abrir os seus olhos, para reclamar na sua escola também, você pai, você mãe, reclama na escola. Só daqui a pouco seu filho vai aparecer fumando maconha, incorporando fileiras do Black Bloc, e aí é que você vai prestar atenção no problema. O problema é esse aqui, ó. É esse tipo de conduta patrocinado com o nosso dinheiro é que envenena e que traz o caos para a nossa sociedade. Ok, meus amigos, então esses foram as nossas considerações sobre o nosso jornalismo, que é uma seleção de reportagens que nós fazemos com base em vídeos da internet e assuntos que são interessantes para se ressaltar. Nós temos um tema de fundo também hoje, que é a urna eletrônica. Eu estou fazendo um programa solo e eu vou então estabelecer esses parâmetros aqui do tema para nós desenvolvermos. Tema de fundo, então, urna eletrônica. É um tema eminentemente polêmico, né, e induz opiniões as mais diversas e variadas, uns a favor, outros contrários, à adoção da urna eletrônica. A urna eletrônica também tem tido, no contexto mundial, uma série de preocupações, né? E há vários países que adotaram e depois tiraram. Enfim, houve também uma evolução. Não se pode negar que a urna eletrônica realmente seja um avanço, e sem dúvida é. Mas, certamente, ela apresenta também vulnerabilidades, assim como a apuração manual e a conferência da apuração no passado, no antigo sistema, também oferecia margem de desconfiança. Eu me lembro muito bem que sempre havia aquele zum, né, de que, embora a apuração tivesse sido feita
nos conformes, né? Era contado voto a voto, com a fiscalização dos partidos, a fiscalização do Ministério Público. Sempre haviam aquelas historinhas entre parentes, né? Historinhas que se contavam, né? A gente não sabe se é verdade, se é invenção, mas dizia que o juiz tal, lá na hora de fazer o fechamento, ele direcionava X votos para um determinado candidato, que era do interesse dele. Essas histórias aconteciam também naquela época. Assim como agora também com a urna eletrônica, acontecem essas historinhas, né, de que pessoas podem manipular os programas, que os programas são vulneráveis, enfim, que não há auditagem, portanto, aquele resultado apresentado ele não seria legítimo, porque não tem como auditar, não tem como conferir. Então, essas são as questões modernas que se colocam para a urna eletrônica. E como foi esse contexto ao longo desses anos todos, desde 2000 para cá, quando se pensou na urna eletrônica? Alguns países, né, que adotaram a urna eletrônica, mas a grande maioria que hoje adota são países do terceiro mundo. E, na maioria, também na América Latina. Eu não sei ainda se na Índia, que tem 800 milhões de... uma população, parece que tem 800 milhões de eleitores, né? A urna eletrônica estava implementada lá. Eu não sei se ainda continua. Agora, a despeito do Brasil ter criado esse sistema de votação e que despertou no mundo um certo interesse, vários países do primeiro mundo vieram aqui para pesquisar, estudar como é que era a nossa sistemática, porque até então era algo inédito no mundo. Hoje o Brasil ainda mantém o sistema que nós começamos lá em 2006. Só que, de lá para cá, já há mais 2 sistemas que evoluíram. E os outros países que adotam esse sistema da urna eletrônica já adotaram os sistemas mais modernos. E nós continuamos com o obsoleto, aquele que é vulnerável, que não é auditável, aquele que, teoricamente, isso já foi provado, pode ser manipulado. Então, eu vou aqui passar para vocês um fato acontecido lá no Supremo Tribunal Federal, num determinado processo. Teve um jovem advogado que, durante o julgamento do Supremo Tribunal Federal, representando os peritos na área de informática, ele fez uma sustentação e causou uma certa polêmica entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ficaram estarrecidos, porque eles, ministros, acham que esse sistema ultrapassado é a coisa mais perfeita do mundo. Então, vamos ver o comportamento desses ministros e vamos ver o argumento desse jovem advogado que enfrentou os ministros do Supremo Tribunal Federal, sustentando a sua tese e, no final, ele acabou calando esses ministros que o ouviram até o final. Vamos lá. Convido o doutor Alberto Emanuel Albertin Malta, que falará pelo Sindicato Nacional de Peritos Criminais Federais. Vossa Excelência tem até 8 minutos também para se pronunciar e está com a palavra. Obrigado. Excelentíssima Presidente, excelentíssimo relator, ministro Gilmar Mendes, excelentíssimos ministros, excelentíssima ministra. Falo em nome do Sindicato Nacional dos Peritos Criminais Federais. A pertinência temática de nossa intervenção vem da Resolução 23.550, editada pelo TSE, que indica quais são as instituições competentes a participar do processo antecipado de fiscalização e auditoria dos programas de computador que compõem a urna. Dentre essas instituições está o Supremo Tribunal Federal e também está o Departamento de Polícia Federal, dentro do qual os peritos criminais federais com especialização em informática são aqueles que têm habilidade para interferir. E o fizeram. Participaram do teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. Teste esse que foi composto, talvez, pelos maiores nomes da computação no Brasil. E o resultado foi que esses profissionais conseguiram, sim, encontrar diversos vícios, diversas
falhas no sistema eletrônico de votação. A título de exemplo, conseguiram esses profissionais fazerem ataques ao sistema de inicialização da urna. Conseguiram gerar um boletim de urna falso. Conseguiram também obter a chave criptográfica da urna. Conseguiram ainda, e o que é mais grave, recuperar a ordem do RDV, que é o Registro Digital do Voto, e é o que garante o sigilo do voto. E, portanto, conseguiram identificar qual era o primeiro, o segundo, o terceiro voto de cada um dos eleitores. Senhor presidente, só me permite. Eminente advogado, eu queria perguntar a Vossa Excelência se esse é um teste oficial, foi divulgado, Sim. Quando foi feito, como foi feito, sob os auspícios do TSE. O TSE já porque fez. queria dizer a Vossa Excelência que quando fui presidente do TSE, isso não significa absolutamente nenhuma antecipação de voto, opinião, nós fizemos uma auditoria pública por meio de edital com personalidades que testaram a rigidez das urnas e que foram recrutadas ou se habilitaram, melhor dizendo, a esse teste, pessoas oriundas da academia, das Forças Armadas, particulares, e naquela ocasião, depois de uma semana de testes intensivos, nenhuma falha nas urnas foi encontrada. Então eu queria apenas que Vossa Excelência, se pudesse, esclarecesse que tipo de teste é esse que foi feito e quando foi feito, sob os auspícios de quem, a pedido de quem e como é que isto foi divulgado. Os testes foram e feitos. a participação, se possível, agregando a Vossa Excelência, do próprio Tribunal Superior Eleitoral, que faz esses chamamentos públicos diuturnamente. Os testes. Porque essa, senhor presidente, é uma imputação muito séria. Da maior gravidade. Da maior gravidade. Séria e precisa verificar a verossimilhança disso. Eu estou impedido, senhor presidente, que eu formulei um pedido das informações, mas eu queria apenas esclarecer que há menos de um mês foi realizado o último teste. Isso. Todos os processos eleitorais são feitos. E eu queria saber se foi nesse teste que o... Teste de 2017 e de 2016. Ah, sim. Agora, principalmente foi encontrado pelo... tribuna é um dever do advogado. Pelo grupo G4, que é o grupo do advogado Peixinho, do perito Peixinho, pelo grupo também do professor Diego Aranha, da Unicamp, e também pelo grupo do professor Dourado Rezende. Ok? Se o relatório do TSE... Para deixar isso claro, o TSE, com licença do advogado, o TSE, a rigor, sempre fez esses testes. Todos os chamamentos são feitos. E isso está, inclusive, nos atos normativos que balizam toda essa questão. E houve, de fato, e o tribunal sempre chamou, na verdade, chama os melhores hackers, os melhores peritos para fazerem esse teste em nome da segurança do sistema. E depois faz o reteste, de modo que isto, neste caso, inclusive, o tribunal reconheceu o trabalho do professor Diego Aranha, que conseguiu progresso, mostrou falhas e depois houve a reprogramação. Mas que isto é absolutamente normal e só mostra a seriedade com que o TSE tem se havido nesse tipo de matéria. É absolutamente rotineiro isso que se faz. Mas só para efeito de... que eu essa é uma afirmação que está sendo feita da tribuna é muito séria. O questionamento do ministro Lewandowski, exatamente porque talvez as pessoas não saibam que estes testes são feitos a cada período, publicamente, com chamamento público e dado a público, inclusive, todas as informações relativas, mas Vossa Excelência continue e eu darei o interregno do questionamento. Obrigado, e apenas em resposta ao questionamento, o relatório a que me refiro é o relatório mencionado pelo ministro Gilmar Mendes e que está disponível no site do TSE. A minha indagação, o último reteste feito é de 2018? Esses 2017. Ótimo. 2016, 2009, 10, 16 e 17. Mas, a despeito de tudo isso, os peritos criminais não estão aqui para um retrocesso. Os peritos criminais reconhecem, com certeza, os grandes avanços que foram conquistados pela urna eletrônica. E é bom que fique bastante claro que a impressão do registro de voto não é um adeus ao voto eletrônico.
voto eletrônico permanece sendo um voto eletrônico, apenas com mais um mecanismo de auditoria. E aí é importante trazer quais são os 3 principais pontos que são indicados como as auditorias possíveis e viáveis em uma situação como essa. Indica os técnicos responsáveis pela elaboração do sistema que o RDV seria o registro digital do voto, seria um mecanismo para se apurar, se embaralhar os votos e se apurar a quantidade de votos. É bem verdade, mas esse sistema, o RDV, apenas permite apurar se foi adicionado ou excluído algum voto, e não se o voto foi registrado devidamente como o eleitor confirmou no momento que apertou o botão. O boletim de urna, do mesmo modo, ele permite sim uma auditoria, mas ele permite a auditoria da conferência com o que está descrito no boletim de urna com os resultados que foram apresentados no site do Tribunal Superior Eleitoral. Mas ele não permite, novamente, se verificar se o voto foi registrado de maneira adequada. E, por fim, a votação paralela, que resolveria essa situação que apresento, que seria o ato de se pegar algumas urnas no dia da eleição e fazer a simulação de uma votação para se verificar se a urna registrou adequadamente os votos. Elas, segundo informações do professor Pedro Dourado Rezende, na audiência pública realizada no Congresso Nacional, não seriam suficientes para isso, porque qualquer programador com pouco tempo e poucas linhas no código-fonte conseguiria programar o sistema para que ele identificasse que o registro biométrico está sendo dispensado com um percentual acima do normal e para que, portanto, os vícios não surgissem nesse teste. Então, o professor, não vou ler por conta dos 8 minutos que me foram limitados, qual é o posicionamento do professor. E indica ainda o professor Diego Aranha, que existe ainda a possibilidade de fraude interna. Obviamente, os peritos criminais não estão aqui a dizer que existe algum tipo de fraudador dentro do TSE, nunca diremos isso e acreditamos que todos que estão lá são corretos. Mas o que está a se dizer aqui é que a democracia de um país não pode estar sujeita ao controle de alguns poucos técnicos que têm acesso ao código-fonte e também a chaves criptográficas. É necessário haver um controle do controlador. Garantir a auditoria ao próprio sistema eletrônico que se pretende ver se está sendo fraudado ou não, é garantir ao fraudador fraudar a própria auditoria. Então, a impressão do voto, ele permitirá que, em eventual situação de dúvida a respeito da rigidez do processo de escrutínio, possa haver efetivamente uma auditoria. E em relação a algumas das preocupações que foram trazidas pela Procuradora-Geral, várias delas já foram respondidas por uma resolução que veio a ser editada posteriormente pelo TSE, que é a Resolução 23.521, que dispõe, inclusive, como funcionaria no caso de a urna dar um problema, a impressora travar. Dispõe a resolução que existirá também uma impressora de contingência, haverá um lacramento sem contato humano para que essa impressora possa ser substituída. Também em relação ao argumento de que deficientes visuais não teriam como verificar o voto impresso, foi editado também em 2017 a Resolução 23.554 pelo TSE, que dispõe que o deficiente visual poderá ser acompanhado de uma pessoa de sua confiança. Sobre o risco também de que durante uma pane da impressora, o fiscal de urna poderia chegar e ver qual é o voto daquela pessoa que está dentro da cabine, esse argumento também não me parece bastante plausível, tendo em vista que a urna eletrônica também pode travar com a sua tela congelada e também um fiscal de urna teria que entrar para trocar pela urna de contingência. O Brasil, excelentíssimos ministros, é o último país que ainda adota o sistema DRE sem o VivPET. O VivPET é exatamente isso que nós estamos falando, que é a impressão do registro. Países que em algum momento já adotaram o sistema que hoje adotamos, já o abandonaram. A título de exemplo, Alemanha, Bélgica, Holanda, Irlanda, Inglaterra, Rússia, Índia, Estados Unidos, Canadá e México. Por fim, excelências, utilizaria aqui mais uma vez a fala do professor Diego Aranha, que o ministro Gilmar mencionou, quando se trata dos argumentos de preço de viabilidade temporal. E aí eu vou tomar a liberdade de ler nesses meus últimos minutos. Diz o professor: é inegociável a existência de um registro físico para fins de transparência.
Em situações de vitórias cada vez mais apertadas, não se pode ter dúvida sobre o resultado correto das apurações. Sobre a questão orçamentária, eu gostaria de finalizar dizendo que a possibilidade de auditoria de uma eleição não deveria ter preço. Esse é o requisito de qualquer eleição, provar para os participantes que o resultado é acurado e honesto. Isso não deveria ser negociável. A discussão, se não é possível acomodar no sistema atual brasileiro, para que ele possa ser transparente, inverte completamente a sequência lógica das coisas. Transparência é um requisito. E ainda em relação ao preço, são vários os exemplos que podem ser encontrados na rede mundial de computadores de gastos semelhantes com coisas que, acredito eu, não tragam tantos benefícios à democracia do país. A título de exemplo, o governo federal gastou 800 milhões de reais em publicidade no ano de 2017. O valor estimado para a impressão do voto, é de 2 bilhões de reais. Por fim, inexiste inconstitucionalidade no dispositivo. O dispositivo, a nosso ver, apenas torna mais constitucional o estado de coisas constitucional que já existe, e é nesse sentido que os peritos criminais federais requerem que seja julgado improcedente os pedidos da inicial. Agradeço a atenção de todos. Muito bem. Então, nós vimos aqui, e o jovem advogado falou em controle do controlador e rigidez do processo. E ele falou em sistemas. Eu acho que ficou bem enfático na sustentação dele que esse processo merece um cuidado muito especial. Um estudo publicado no site do Voto Eletrônico pelo engenheiro Amilcar Brunazzo Filho, coordenador do Fórum do Voto Eletrônico e um dos maiores especialistas em segurança de dados, demonstra cabalmente que nossas urnas eletrônicas, endeusadas como a 8ª maravilha do mundo, na realidade estão tecnicamente ultrapassadas, isso aqui eu já tinha assinalado ainda há pouco, além de ultrapassadas, pelas utilizadas nos 10 países onde se realizam eleições informatizadas, modelos e gerações das máquinas de votar. É o título do artigo. Agora, segundo esse engenheiro Amilcar Brunazzo Filho, seriam 3 modelos conhecidos e o advogado referiu-se a eles. O DRE, que é a primeira geração, que é o que nós efetivamente utilizamos. O VVPET, e ainda tem um mais atual, mais moderno, mais seguro, que é o A2A, ou E2E. Eles são denominados de primeira, segunda e terceira geração, respectivamente, porque essa denominação vem de um processo de evolução. O nosso sistema ainda é o DRE, quer dizer, é o primeiro, é aquele que não evoluiu ainda, é aquele que continua lá superado, e nós insistimos em utilizá-lo. Por quê? Nós queremos essa vulnerabilidade. A quem interessa essa vulnerabilidade? A nós, eleitores, não interessa. Será que só o poder que decide isso é que interessa? Nós temos até hoje uma grande desconfiança em relação ao resultado das eleições de 2014. Uma eleição em que estava a indicação, as pesquisas dos últimos dias indicavam que Aécio iria ganhar. E, na realidade, Dilma acabou ganhando, surpreendentemente, com uma diferença de 1 ou 2 milhões de votos. Sabe-se lá se houve alguma manipulação? A maneira como foi dado o resultado, minutos depois de ter encerrado a votação no Brasil, já se sabia o resultado. A cara do ministro responsável pelo Tribunal Regional, pelo Superior Tribunal Eleitoral da época, o ministro que tinha Toffoli, que, por coincidência, era uma pessoa do PT, indicada pelo PT, foi advogado do Partido dos Trabalhadores, pessoa ligada ao Lula, intimamente ligada a Dilma. Então, essas circunstâncias todas nos deixam com a orelha em pé, e nós vamos ter um outro processo eleitoral agora. Bom, vamos mostrar agora como, tecnicamente, é possível determinar a fraude e como a fraude pode existir no nosso sistema vulnerável.
Vamos ao vídeo. Se um cliente pede para você desenvolver um sistema onde 2 mais 2 seja igual a 5, você tem que desenvolver um sistema que some 2 com 2 e dê 5. Você tem que atender o cliente. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês um programa que eu desenvolvi aqui, muito basiquinho, entendeu? Só para mostrar mesmo como é o funcionamento da urna eletrônica, né? O que eu fiz? Eu criei esse programinha que tem exatamente o mesmo sistema de funcionamento da urna eletrônica. Vou mostrar para vocês. É a telinha normal. Vamos digitar os números dos candidatos aqui. Clicou em confirma. Ele vai simplesmente pegar e escrever uma linha nesse arquivo aqui, ó, esse arquivinho de texto, que agora está vazio porque não há nenhum voto. Então eu vou votar. Vou fazer um processo normal de votação. Agora são 13 horas e 36 minutos. 13 e 36. Eu vou mostrar como eu vou manipular a urna pelo horário. 13 e 36. Vamos supor que chegou um eleitor, foi votar. Eu vou usar o número da Dilma, porque é um número da última eleição aí, que deu bastante polêmica, as pessoas questionando a respeito da urna eletrônica, dizendo que muita gente votou no Aécio e esses votos não foram computados. Enfim, não vou entrar no mérito, eu só vou mostrar o que pode ser feito. Não estou dizendo que isso foi feito, ok? Então, digamos que o eleitor chegou na urna e digitou lá o 1 e o 3. Apareceu lá os dados da Dilma, certo? Cliquei em confirma. Pronto, votei na Dilma. O que aconteceu com o meu sistema agora que eu votei na Dilma? Aquele nosso arquivinho de texto, que é esse aqui, agora já tem, ó, um voto. Às 13h37, votei 13, Dilma, PT. Perfeito. Chegou outro eleitor e votou no Aécio. Ele digitou 4, 5, apareceu Aécio, confirmei. Beleza. Vou voltar naquele meu arquivinho lá, que é onde estão sendo gravados os dados. Ó, ele está aqui. Agora ele tem o voto da Dilma e o voto do Aécio, com o seu respectivo horário. Chegou um outro eleitor e votou em branco. Clicou aqui na tecla branco, voto em branco. Confirmou. Beleza. Lá no meu arquivo que está gravando os dados, eu tenho mais um voto, branco. Então já tenho 3 votos, Dilma, Aécio e branco. Beleza. Vou votar, agora um outro eleitor vai votar nulo. Ele chegou na urna, digitou 9, 9. A urna sabe que é um voto nulo. Confirmei. Vou ver meu arquivinho que está gravando os votos. Está aqui. Já dá para a gente ilustrar. Tem um voto na Dilma, um no Aécio, um em branco e um nulo. Perfeito. A urna está funcionando perfeitamente. Só que como eu sou o programador, eu sou o dono do software de votação, eu quero fazer um simples ajuste. Eu programei essa urna para quando for 14 horas, a partir das 14 horas, tudo que acontecer na urna vai computar voto para Dilma. Ele vai mostrar a informação correta na tela, só que ele vai gravar informações erradas. Então vamos fazer isso. Eu vou alterar o horário do meu computador. Vamos alterar o horário do meu computador. Agora são 13h39. Eu vou passar para 14 horas. Opa! 14 horas. Lembre-se que a minha urna eu programei para tudo que acontecer após as 14 horas é Dilma. Beleza, vamos ver o que vai acontecer. São 14 e alguma coisa. Chegou um eleitor e votou 13. Confirmei.
Vamos ver meu arquivinho de votação, como está. Está aqui. Dilma, às 14h01. Dilma do PT. Perfeito. Agora chegou um outro eleitor e vai votar no Aécio. 45. Trouxe as minhas informações, normal, Aécio, PSDB. Vou clicar em confirma. Computei o voto para o Aécio? Vamos ver. Vou entrar no meu arquivinho de votação. Dilma. Computou o voto para Dilma. Vamos supor que chegou um outro eleitor e votou em branco. Cliquei em branco, o sistema reconheceu, cliquei em confirma. Será que eu computei um voto em branco? Vamos ver. Não, computei mais um voto para Dilma. E chegou um outro eleitor e votou nulo. Votou 9 e 9. Confirmei. Vamos ver meu arquivinho de votação. Abri. Dilma também. Ou seja, a minha urna está programada para tudo que acontecer após as 14 horas jogar como Dilma. Votei na Dilma, jogou Dilma. Votei no Aécio, jogou Dilma. Votei em branco ou em nulo, tudo é Dilma. Aí você fala para mim, isso é exatamente o mesmo sistema que uma urna eletrônica funciona. É o mesmo sistema que uma urna utiliza. Eu tenho um arquivo que vai gravando voto por voto. No final do dia, esse arquivo é enviado por pendrive para o Tribunal Superior Eleitoral, que faz a apuração dos votos. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo. Eu estou dizendo que isso é possível. Eu sou programador. Eu faço o que eu quiser no meu sistema. O que eu quiser. Se eu quiser colocar a partir das 14 horas tudo é Dilma, eu coloco. Se eu quiser colocar que eu quero um voto para Dilma, outro não. Um sim, um não. Um sim, um não. Eu faço isso também. Eu faço absolutamente o que eu quiser com o meu sistema. Por isso, a urna pode ser manipulada desde que alguma força queira que o programador faça isso. Como que a gente resolveria esse problema de manipulação de urna? Imprimindo um comprovante. A partir do momento que eu confirmei o meu voto, eu posso muito bem imprimir um comprovante e depositar na urna. Numa urna normal, uma cédula normal, igual era antigamente. Houve alguma dúvida com essa somatória da urna eletrônica? Poderia se somar sim os papeizinhos. Enfim, gente, aos programadores que me desculpem, né? Eu fiz um programa bem simplesinho só para mostrar que realmente é possível. Então, gente, o importante lembrar é o seguinte: muita coisa parece, mas não é. Um sistema pode mostrar visualmente uma coisa para você, mas internamente ele calcula de outra forma, desde que o programador queira assim. Então, vejam bem, os senhores, nós estamos ainda com esse sistema DRE, que é utilizado e operado da forma como o vídeo mostrou. Esse sistema foi abandonado já há muito tempo pela Venezuela. Nem a Venezuela tem mais esse sistema, tem um sistema muito mais moderno. A Holanda, a Alemanha, os Estados Unidos, que a eleição nos Estados Unidos, a maioria das eleições, ela é feita na urna, ainda de papel. Mas tem estados que adotam a urna eletrônica. Então, a Rússia, a Bélgica, a Argentina, o México, o Paraguai abandonaram já o modelo de primeira geração. E nós estamos insistindo. E os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, não, o nosso sistema é perfeito, é isso e aquilo. Então, nós é que somos os inteligentes. E o resto do mundo é burro, é idiota, porque adota outro sistema. Essa, meus amigos, é a nossa realidade. A segunda geração é o que está sendo adotada, até essa terceira geração é muito mais sofisticada ainda e confiável.
Olha, o Japão, que é um país, que é o paraíso eletrônico do mundo, a ciência eletrônica lá está super desenvolvida, usa a urna de papel, não usa a urna eletrônica. Quer dizer, o país campeão da tecnologia eletrônica não usa a urna eletrônica porque não confia. Então, vejam, senhores, a dimensão que nós estamos. O que nós queremos? Queremos que o voto seja auditável e que haja uma urna onde se possa fazer o voto eletrônico e, ao mesmo tempo, o voto através de uma cédula que vai ficar fechada para uma eventual conferência, como é a lei do Bolsonaro, nesse sentido, foi aprovada a lei. Bom, meus amigos, o nosso tempo encerrou, nosso programa está chegando ao final. Quero agradecer aqui a nossa audiência, quero também mandar um abraço para os nossos telespectadores do Facebook, Giovanni Fernandes Teixeira e Mônica de Célio, Célio de Mônica. Muito bem, um grande abraço a todos e até a semana que vem. 9 horas é a nossa reprise, para quem não assistiu o programa integralmente. Domingo, às 9 horas da manhã, você poderá assistir o nosso programa. Um grande abraço, uma boa noite e até a próxima semana com uma nova atração.